Vai ser transmitida pelo YouTube, é isso? Ah, pelo Face, tá bom. Boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando aqui na página da Jora. Eu sou o Rafael, presidente da Jora, aqui comigo está o Eric e o nosso convidado, o Felipe Boldrini. Primeiramente, agradecer a vocês que vieram até aqui para ver o nosso evento, que estão prestigiando o nosso evento, né? Na segunda-feira a gente começou com um evento sobre o jornalismo esportivo, de toda a experiência do jornalismo esportivo, e hoje a gente traz o Felipe Boldrini aqui. Quiser falar alguma coisa, Eric, ali para dar continuidade? Tá certo, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão aqui na chamada. Aqui é o Felipe. Quem não me conhece, eu sou o Eric, estou no 3º semestre de jornalismo, faço da área da cultura dentro dessa nova gestão do diretório acadêmico. Agradeço também desde já a atenção, a audiência de vocês aqui nesse jornalismo que a gente está fazendo. Agradeço também já antecipadamente a participação, a prontidão do Felipe em nos responder. Em tempos de pandemia, estamos tendo aulas remotas em casa. Acredito que essa conversa vai ser uma conversa bem legal para poder situar nós, os estudantes, numa visão além da academia, nesse tempo ocioso que a gente está assim, para a gente poder ver que aspirar um futuro depois que a gente se formar em jornalismo. Não tudo se resume somente à verdade, que a gente tem um contato com mais experiências. Estamos aqui com o Felipe, o Felipe Boldrini. Ele se formou em jornalismo na FACamp, Faculdade de Campinas, em 2012. Em 2016, ele fez o curso de inovação em Storytelling do Branded a Transmídia, na ESPM. Em 2019, uma extensão na Unicamp, voltada para a atenção plena. E a carreira dele no mercado começou como estagiário na EPTV, afiliado da Rede Globo, no interior de São Paulo, em 2012. Um ano depois, ele já engrenou como noticiarista, fazendo parte do corpo efetivo mesmo da empresa. Teve uma passagem pela CNN, também sendo... E esse ano, após alguns meses lá, retornou agora para a EPTV novamente. Desde já agradeço de novo e boa noite a todos. Possam aproveitar o evento. Boa noite, gente. Queria dar uma boa noite para a galera que está acompanhando aí. Estão me ouvindo bem, né? Primeiro, pedir desculpa, eu estou de máscara, porque eu estou num lugar público. Na correria foi o jeito que deu para conversar aqui com vocês. E essa árvore de Natal grandona aqui não é minha, mas agradeço de coração o convite do pessoal do Dajó, que entrou em contato comigo. É um prazer estar falando com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história. E qualquer outras dúvidas que vocês tiverem aí, eu estou à disposição para a gente bater um papo legal e conversar mais sobre essa profissão que é tão bonita, tão desafiadora e que eu já estou nela há 8 anos e faço isso com muito carinho. Show de bola, Felipe. Se quiser já começar falando de como é que foi a tua primeira parte ali dentro do jornalismo, como é que tu ingressou, como é que foi a experiência acadêmica, e daí depois a gente vai navegando pela tua história, né? Beleza, então vou compartilhar. Primeiro, a escolha da profissão. Eu gostava muito de televisão, mas eu confesso que meu pai é médico, então eu antes queria ser médico neonatologista que cuida de criança recém-nascida. Só que aí eu sempre gostei muito de televisão, de assistir notícia, de ver esporte, e aí eu falei, e um primo meu prestou Casper Líbero, e aí eu fui prestar com ele, acabei não entrando, mas prestei outras faculdades, prestei na FACamp, acabei passando em Campinas e ingressei no curso de jornalismo multimídia. Entrei em 2009, minha turma foi a última turma lá da FACamp, porque na época o Gilmar Mendes acabou com a obrigatoriedade do diploma. E assim, meus pais falaram, Felipe, você tem certeza que você quer continuar na profissão? Vai ser mais difícil, porque agora qualquer pessoa pode exercer essa profissão. E como minha turma foi a última, o pessoal ficou bem desanimado, algumas pessoas saíram do curso, mas eu acabei continuando porque eu tinha esse sonho, de trabalhar com televisão, com hard news. E eu acabei continuando, eu me formei em jornalismo multimídia em 2012, e aí na FACamp a gente só podia fazer estágio no último ano. Então eu fiz estágio na IPTV, que é afiliada da Rede Globo aqui em Campinas, no último ano, em 2012,
de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. O meu estágio lá foi como rádio escuta, né, na central de apuração, que é onde nasce ali a checagem das informações. É uma baita de uma escola para quem quer trabalhar na imprensa de modo geral, né? Porque tanto na televisão quanto em outros veículos, você tem essa central de apuração porque você precisa checar e confirmar essas informações. Mas falando especificamente dessa minha experiência na apuração na IPTV, era mais ou menos assim: a gente, a cada 1h30, a gente fazia algumas rondas. Tinham 8 folhas com telefone da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então a gente ligava, e a IPTV cobre 49 cidades na região de Campinas. Então a gente ligava para todas as guardas de todas as cidades, todos os bombeiros, todas as polícias militares, para saber. Falava: boa noite, é o Felipe da IPTV, teve alguma ocorrência por aí? E aí, se tivesse, por exemplo, um acidente, eles informavam. E o nosso papel era pegar o máximo de informação, porque essas informações a gente ia passar para a chefia, e a chefia ia avaliar se mandava a equipe de reportagem até o local. Então, na verdade, a gente tinha que fazer um lead ali para checar as informações, fazer um lead ali com as informações principais e passar para a chefia para ver se virava reportagem. Então, assim, você acaba aprendendo muito. Primeiro, a apurar as informações. Segundo, a entender o que vira notícia. Por exemplo, no veículo que você trabalha, você passa a entender o que interessa ali para a empresa, né? Que tipo de notícia eles têm interesse em dar. E lógico, assim, toda notícia é uma notícia, mas a gente está comunicando para milhares de pessoas. Então, a gente pega aqueles fatos que têm o interesse do público. Então, ali a gente levantava as informações. Então, eu passei 1 ano no meu estágio trabalhando na central de apuração. Quando acabou o estágio, não abriu vaga logo de cara. E lógico que a gente fica um pouco frustrado, né? Porque a gente quer continuar. Eu gostava muito da empresa, mas tudo bem, a gente tem que seguir em frente. Então, não abriu vaga logo de cara, e eu acabei, como minha turma foi a última na faculdade que eu fiz, e aconteceu tudo aquilo no meio do caminho, do fim do diploma, e muita gente ficou desanimada, a faculdade deu como bônus a oportunidade de poder se formar em qualquer outro curso que eles ofereciam de graça. Então eu comecei a fazer administração. Eu falei: eu vou procurando emprego, se surgir eu volto para o mercado, mas nesse tempo eu vou estudar. Só que aí, quando foi em maio, a IPTV me chamou para uma vaga de temporário por 3 meses. Eu fui, aceitei. Meus pais realmente: você tem certeza? Você está no curso? Eu falei: tenho, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo, e aceitei e voltei. Eu sempre segui muito minha intuição quando eu tive que tomar algumas decisões, até na minha volta para cá, para a IPTV. Então, aí eu tomei a decisão, fui para 3 meses, e no tempo que eu estava, abriu a vaga e eu fiquei contratado. Aí eu fiquei de 2013 a 2019, 6 anos, eu fiquei 4 anos na central de apuração novamente, mas aí contratado, na produção, fazendo matérias pelo celular, e aí mais 2 anos na reportagem, saindo com as equipes e fazendo diversos tipos de matéria, de acidente, a jogo de futebol, a operação da Polícia Civil, de corrupção, eu tinha um quadro de trilha e passeio. Enfim, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, e aprendi que eu amo essa profissão. Que o que eu mais gosto não é estar na frente das câmeras. O que eu gosto é de ouvir as histórias. Se eu puder ouvir uma história e estar passando essa história com o depoimento da pessoa, para mim é isso que interessa, entendeu? Para mim é isso que vale. E a gente, como jornalista, a gente tem o poder muito de mudar a vida das pessoas e de fazer a diferença. Se vocês me permitem compartilhar uma história, nesse tempo que eu estava na IPTV, eu ia para a CNN, eu nunca esqueço uma reportagem que eu fiz, que era com um senhorzinho que ele tinha câncer, e a farmácia de alto custo da Unicamp não estava entregando o medicamento que ele precisava. E a gente foi até lá para ouvi-lo e tentar, de alguma forma, entender com a Unicamp porque isso não estava acontecendo. A gente fez a entrevista, e durante a entrevista ele esfregava as mãos assim na perna, angustiado, porque como estava faltando medicamento, o corpo ia ficando debilitado. E eu não aguentei, no final da entrevista acabei chorando, porque a gente, além de tudo, é um ser humano, né?
E aí a gente fez a entrevista, depois de uma semana a Unicamp regularizou o medicamento, mas então a gente ajudou, né, de forma direta, e só que depois de um tempo, de algumas semanas, o medicamento acabou e a irmã dele acabou me falando que ele acabou falecendo. Enfim, tem diversas histórias, mas tem aquelas que nos marcam muito. E aí, depois da IPTV, eu fui para a CNN, recebi um convite da direção da CNN para integrar o time de jornalistas lá, de repórteres. Lá eu fui vídeo repórter, diferente do que eu fazia na IPTV, eu saía com uma mochila com vários equipamentos e eu fazia tudo. Se tivesse que fazer uma matéria, eu que tinha que captar as imagens, muitas vezes eu produzi, porque na CNN, quando a gente chegou lá, a direção falou, o repórter aqui, eles têm que se virar, tem que produzir na rua, e isso é uma coisa que vai virar tendência. Não é porque eu tô lá na cadeira de trabalho como repórter que eu saio para a rua, lógico, eu recebo a pauta, mas a gente tem que produzir, porque muitas vezes você chega no lugar, o entrevistado não foi, não deu certo, você tem que se virar, porque quem está na produção é muito mais difícil. Tem que ficar ligando, tentando, você na rua consegue resolver de forma muito mais fácil. Então eu fui para a CNN, aceitei esse desafio, foi um grande desafio, porque eu morava em Campinas, São Paulo é muito maior, então lá eu tinha que entrar ao vivo, eu tinha que me preocupar com o sinal, eu tinha que me preocupar com a luz, eu tinha que me preocupar com a informação e tinha que me preocupar se ninguém ia me atrapalhar quando eu estivesse ao vivo. Então, assim, foi uma baita experiência, voltei para a IPTV, com certeza muito mais maduro, e estou muito feliz de estar de volta, porque é um lugar que eu amo, mas lógico, como eu falei para vocês, não é fácil a gente decidir e a gente tem que ter coragem de mudar. Tudo bem, a CNN tem um baita nome, é uma baita empresa, só que eu não estava mais me sentindo completo. Então eu falei, cara, e eu recebi o convite da IPTV, eu falei, cara, eu vou seguir meu coração e é isso, eu vou para um lugar que eu quero voltar a ser completamente feliz e, enfim, estou muito feliz. Desculpa se eu me estendi aí, mas é para compartilhar um pouco das coisas que eu passei. Não, tranquilo, tranquilo. Tem uma coisa que me chamou a atenção agora, quando estava falando, é que já lá na IPTV, tu já estava, quando tu começou, né, tu já estava fazendo matérias pelo celular, porque uma coisa que eu notei muito, ainda mais de poucos anos para cá, é que o celular virou o parceiro fiel de todo jornalista, né, tanto para anotar a pauta, também para fazer as tomadas de vídeo para enviar, porque é algo que é instantâneo, é rápido, né. Como é que era como é que tu consegue fazer uma comparação de como é que era naquela época quando tu começou e como é que é hoje, ainda mais com essa experiência que tu trouxe da CNN, onde tu fazia tudo? Então, se eu posso falar uma coisa, é o seguinte, foi essa oportunidade que eu tive na IPTV de fazer matérias com celular que me levou para a CNN. Não só isso, porque quando a diretora me chamou, ela viu meu material também como repórter, como cinegrafista. Mas quando eu comecei a fazer essa transição do vídeo, quer dizer, sair da produção para entrar no vídeo, é lógico que a gente que é novo no vídeo tem muita coisa para ser ajustado. O off às vezes não fica legal, a passagem às vezes não ficava tão legal, mas principalmente o off, a narração, porque você não está acostumado com aquilo. E aí a diretora, que é muito minha amiga, que me deu muita oportunidade, que eu sou muito grato, ela falou assim, Felipe, por que a gente não começa a fazer matérias com o celular? E aí eu treinei muito com a Fono, então eu mandava vídeos pelo celular para a Fono. E eu lembro que essa ideia de começar a fazer vídeo com o celular chegou justamente a partir de um treinamento que eu fiz com a Fono. A tocha olímpica estava passando por Campinas, eu estava indo para casa. E eu treinava muito, mandava muitos vídeos para a Fono. Eu falei, quer saber, eu vou parar aqui e vou mandar um vídeo aqui para minha Fono. Peguei e mandei o vídeo. Falei, a tocha olímpica está passando aqui por Campinas. Aí a Fono ela falou, Felipe, o vídeo ficou sensacional, manda para a diretora. Aí eu mandei para a diretora, ela falou, nossa, mas nem parece ele, o vídeo ficou muito bom. E o porquê que eu estou falando isso? E o porquê que o celular me ajudou muito? A gente, né, vocês mais jovens, os estudantes, e eu mesmo, tenho 30 anos, a gente está muito acostumado com essa ferramenta que eu estou na mão aqui. Então, a gente se sente à vontade com isso. E aí, eu me sentia muito à vontade com isso. Então, ela falou, por que não a gente não começa a fazer matérias pelo celular? Então, o apresentador da IPTV de Campinas me chamou, falou, Felipe, vamos fazer uma matéria de corrida, a gente sai correr aqui pela região, por vários parques. Aí a gente foi, tudo com o celular.
Aí começou com isso, daí começou... Ah, não, mas, desculpa, minha primeira matéria foi sobre um ponto clandestino de lixo. Eu fui vários dias seguidos lá e com o celular eu fiz essa primeira matéria, e depois dessa primeira matéria eu fiz essa série de corridas e muitas outras matérias com o celular. Como você falou, o celular vai ser uma ferramenta fundamental. Por quê? Primeiro que ele é muito ágil. No meu celular daqui da IPTV tem um programa que nos permite entrar ao vivo, assim como tinha na CNN. Então, por exemplo, ontem eu estou aqui em São Carlos, passando essa semana. Eu fui fazer o assalto a banco em Araraquara, que foi um baita assalto aqui na região. E a gente estava com o Mochilink, que é um equipamento que o cinegrafista conecta na câmera e você manda o sinal para a televisão. Só que a gente estava em frente à Caixa Econômica, no centro de Araraquara, só que o policial me passou que tinham achado 4 carros usados pelos criminosos, que estavam numa área meio de zona rural. A gente foi, e só que estava muito próximo da entrada do jornal. A gente não achou os carros e a gente parou em 2 pontos da estrada e o sinal não pegava do Mochilink. E eu estava com o celular da IPTV. Eu peguei, eu tinha um programa lá de entrar ao vivo e ontem eu tive que entrar na correria e entrei ali, porque o celular funcionou e era o jeito que dava. Então, assim, primeiro, ele é muito fácil de você usá-lo em qualquer lugar. Segundo, hoje o que tem importado bastante é a notícia. A gente tem que dar ela, não importa, lógico, com a melhor qualidade possível, mas o que importa é a informação. Ontem ficou um pouco travando, mas eu consegui dar a informação. O terceiro, o custo, porque eu saía de Uber lá na CNN, fazia tudo sozinho e era um profissional. Então, é lógico, os cinegrafistas não são substituíveis, a gente precisa deles. Só que muitas empresas vão acabar contratando pessoas para fazer matérias desse tipo, assim como foi na CNN. Então, assim, hoje eu vejo, quando você me perguntou como é que foi o começo, como é que é agora. Quando eu comecei a fazer isso com o celular, a Globo já fazia com alguns produtores aqui. Só que agora, se você olhar em várias emissoras, eu encontrei vários colegas de profissão lá em São Paulo, o pessoal da Band, vários fazem matérias como vídeo repórter, sozinho. Então, assim, é uma experiência muito boa. E é uma tendência que vai continuar, não só fazer com o celular, mas o repórter, ele grava matéria, ele edita. Então, as empresas vão buscar profissionais completos, cada vez mais, e que saibam fazer tudo, editar, entregar o material completo. Isso é muito interessante para eles, entendeu? E para a gente como profissional. Eu ia fazer uma pergunta agora mesmo, só que você já acabou respondendo. Eu ia te perguntar como você entende essa nova geração do jornalismo com o mercado exigindo cada vez mais multifunções do profissional. Só explicando, né, que hoje, mais do que nunca, temos que ter uma versatilidade para poder atender a demanda da notícia naquele momento. Que você acaba poupando tempo e consegue passar com o menor tempo de atraso possível aquela informação. Você já acabou respondendo. Aí aqui temos uma pergunta da Laure Dalagnese. Ela perguntou bem assim: uma técnica, ou antes de entrar ao vivo, além dos exercícios de voz, aí essa questão dela aqui eu vou complementar com outra pergunta que eu já ia fazer lá na frente. Ela perguntou se você tem técnicas antes de entrar ao vivo, além de fazer exercício de voz. Aí eu te pergunto, para você, como é fazer uma cobertura de eventos assim tensos e imprevisíveis? É possível ter uma técnica para estar melhor preparado para essas horas? Além da gente aquecer a voz, da gente fazer exercícios de voz, que não é só antes de entrar ao vivo, mas é diariamente, a gente, por exemplo, para entrar ao vivo, quando a gente está no começo da profissão, a gente tem a tendência de querer decorar aquelas informações ali. Só que se alguma coisa sai fora do contexto, por exemplo, você quer decorar, fica com o celular na mão, isso pode complicar, porque se alguém liga no meio do negócio, você está dependente do celular, você deu algum branco, assim, não tem o celular ali para ver, fica complicado, pode dar um branco. O que eu tento fazer, e que eu aprendi com a Fono, a gente fazer imagens mentais, lógico, você pode ter ali, eu acho que assim, você não precisa decorar o texto, você anota as informações principais, ou no telefone, ou no papel, com, por exemplo, ontem no assalto, foram 5 milhões aproximadamente, segundo a Polícia Militar, entre joia e dinheiro. Anota lá o valor, anota quantos bandidos participaram, porque ali você tem um suporte.
tentar decorar, primeiro pode dar um branco, e se você ficar muito preso no celular e der algum pane, você pode se complicar. Então, assim, tentar contar essa história com as imagens mentais, tentar contar isso como se estivesse contando para um amigo, como se a gente estivesse batendo um papo aqui. Lógico, com a entonação certa, com qualidade, mas não ficar preso memorizando, sabe? Tentar contar aquela história da maneira mais natural possível. Agora você me... desculpa, qual que foi a outra pergunta? Ah, do evento, né? Como ter alguma técnica num evento como esse? Vou te dar um exemplo. Eu cobri o assalto de Viracopos, que foi um assalto que repercutiu nacionalmente, né? Porque os bandidos entraram no aeroporto de Viracopos com carros adesivados, roubaram lá um dinheiro que iria ser levado para fora do país e fugiram. Fugiram carregando o dinheiro num caminhão de lixo e, assim, tudo que começou em Viracopos repercutiu em outros pontos da cidade. Os bandidos na fuga. Calma aí, gente. Só teve um probleminha com a conexão do Felipe. Acho que daqui a pouco ele tá voltando. Como vocês viram, ele tá lá ele tá num shopping, né? Ele teve que fazer uma correria ali e estava conectando de lá para ver se daqui a pouco ele volta. Já Desculpa, voltou gente. Aí. Pode voltar. Desculpa. Alguém ligou aqui. Não, Essas coisas acontecem. Então, acontece. Pode terminar. Eu estava contando, né? Então, o assalto começou em Viracopos, na fuga os bandidos, eles fizeram uma família refém num bairro em Campinas, e eu estava chegando para trabalhar, eu geralmente entrava cedo, mas eu estava chegando para trabalhar, só que nesse dia eu entrei 11 horas da manhã. Aí eu peguei e vi que estava uma correria lá em Campinas, e duas produtoras estavam saindo para rondar os bairros próximos ao aeroporto para tentar entrevistar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu falei para a diretora, eu posso ir com elas? Eu vou dirigindo e aí, se precisar, eu entro ao vivo. Eu fui, a gente seguiu uma viatura da Polícia Militar e essa viatura foi parar na casa onde a moça estava sendo feita refém. E aí, a gente chegou junto com o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, e eles isolaram a rua e a gente ficou um tempão, a negociação durou 2 horas, e eu entrei para a Globo News, entrei para o SPTV1, e aí eu entrei também para a EPTV, só que aí aconteceu do sniper dar um tiro no criminoso que estava com a família. A gente tenso, assim, né? Eu fiquei sabendo que eu ia entrar no jornal hoje, que tinha 50 segundos. A editora falou, você vai entrar, só que você tem que falar tudo em 50 segundos, que você está encerrando o jornal, não pode passar disso. Aí eu falei, caraca, cara. Aí você tem que fazer aquilo. Eu peguei as informações principais, memorizei aquilo e fui contando em 50 segundos. E não podia passar disso, mas você fica tenso, porque você já está tenso com a ação. Então, assim, na hora da tensão não tem muita técnica, porque a gente é ser humano, nossas emoções falam também, mas você tem que manter a calma, claro, e passar da forma mais tranquila e clara possível. Eu tenho uma pergunta. Tu tinha falado antes ali de ter aquela lembrança gráfica, né, para conseguir passar as informações ali. Isso se deve ao mindfulness, né, o curso que tu fez. E porque eu acredito que é um exercício muito legal mesmo de ter tu registrar o ponto gráfico, né, a imagem, para não esquecer da ação, da ação não, desculpa, do que precisa falar, do que precisa informar. Não só do Mindfulness, o Mindfulness é muito importante para mim, porque ele te ajuda a ter atenção plena, então você fazendo os exercícios de respiração, isso te ajuda a acalmar. Porque, claro, quando você está ao vivo, até hoje, a gente dá um frio na barriga, né? A gente está falando para milhares de pessoas e você tem uma responsabilidade de estar na frente das câmeras. Mas essa questão de fazer essa imagem mental é um exercício diário. Você, por exemplo, como eu praticava, você vai contar para um amigo como é que foi seu dia. Então, antes de você contar, tenta colocar na sua cabeça, puxar na cabeça as imagens de como foi seu dia. E aí você vai lembrando dessas imagens e consegue contar de uma forma mais clara, sabe? São técnicas que nos ajudam a memorizar e lembrando para fala fluir de um jeito melhor, enfim, sem você ficar preso no papel, preso no celular.
é lógico que a gente... quando eu faço o link, eu vou com o celular na mão, porque às vezes se der um branco ali, pô, a gente fica na correria, nossa cabeça tá cansada também, né? Então, se você esquecer de alguma coisa, você dá uma olhada ali. Mas não adianta você colocar um textão lá, porque na hora ali, se você ficar preso nesse textão, você pode acabar se perdendo. Então, em tópicos assim, te ajuda bastante e acho que fica mais fácil de você passar essas informações. Perfeito. Vou fazer uma pergunta da Tuane Araújo. Lembrando, pessoal, que podem fazer perguntas no chat aí que a gente está recebendo aqui e a gente repassa para o Felipe. A pergunta da Tuane é a seguinte: a reportagem Indústria dos Ídolos, o atleta no jogo da mídia, foi feita na época que você estava cursando jornalismo. Como que foi a experiência entrevistar grandes nomes como o Cielo, o Xuxa e o Hipólito? E como é conseguir entrevistar fontes assim? Foi muito difícil. Olha, foi no TCC que a gente fez foi no nosso TCC, foi isso. Por que foi mais fácil? Porque eu estudava com a irmã do César Cielo, a Fernanda Cielo, então o caminho ficou mais fácil. Aí a gente conseguiu as entrevistas com esses grandes ídolos do esporte, foi mais fácil conseguir o contato. Com o Cielo foi fácil, mas assim, não era porque ela era irmã que todo mundo, a gente teve que correr atrás, que ligar. E as pessoas foram muito solícitas, sabe? Eu lembro que minha primeira entrevista aqui na faculdade foi com o apresentador de esporte aqui da IPTV. Eu liguei na redação e eu falei direto com ele, falei, poxa, eu queria... A gente está fazendo um trabalho aqui sobre um time de futebol aqui do interior, eu queria ouvi-lo, né? Será que a gente pode combinar? Ele foi super solícito. Tem gente que é mais complicado tal, mas a gente tem que tentar falar com a assessoria, explicar a situação, a gente tem que correr atrás. E a gente, como estudante, a gente, né, quer fazer coisas legais, mas foi uma baita experiência, porque foi no nosso TCC, e foi legal, porque no nosso TCC a gente abordou isso, né? Como que a mídia ela pode influenciar de forma positiva e negativa os esportes. Porque teve a questão, quando o Cielo estava ganhando, todo mundo dava notícia positiva, mas quando ele teve envolvimento com o doping, não ganhou, vinha notícia negativa. Então, como que eles lidavam com isso, né? Então a gente abordou, foi muito legal entender tudo isso e conhecer essas pessoas que são muito importantes para o esporte do nosso país, né? O Felipe, aproveitando o gancho que você tinha comentado antes sobre técnicas e tudo mais, tenho mais uma pergunta aqui. Durante a sua formação acadêmica, né, você explicou que você fez o curso na Escola Superior de Marketing e na Unicamp. Ambas as ações tiveram foco na atenção e no aprimoramento para contar histórias. Uhum. Você recomendaria mais alguma outra ação para quem quer ir direto para o mercado de trabalho após o término da graduação? Se eu indicaria algum outro curso? Alguma outra Sim. coisa? Cara, tem vários cursos que ainda eu quero fazer. Eu queria fazer curso de teatro, porque eu acho que isso nos ajuda muito, ajuda a gente a se desenvolver ainda mais. Não é, sei lá, tem facilidade de falar para as câmeras, mas o teatro nos ajuda a comunicar a linguagem corporal, então eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de fazer um curso de documentário e também de roteiro. Na CNN eu fiz muito roteiro, então fui aprimorando. Mas, assim, eu acho que o principal é você estudar bastante durante a faculdade. E, assim, cursos são essenciais, são legais, mas eu acho que o principal é você ser uma pessoa dedicada no trabalho, porque não tem escola ou curso melhor do que o dia a dia, sabe? Do que você tá ali na televisão, você aprender. Quando eu entrei no estágio, eu nunca tinha trabalhado. Então, poxa, eu vi que eu fui crescendo, amadurecendo muito. Mas sim, eu acho que o storytelling foi muito bom para poder contar uma história, mas depende da área que as pessoas querem ter como foco, né? Tem gente que quer trabalhar com assessoria de imprensa, aí tem comunicação empresarial, que ajuda as pessoas a entender como funciona a comunicação dentro da empresa. Depende muito com o que as pessoas querem trabalhar no jornalismo, entendeu? Porque hoje em dia tem muitas opções, né? Tem a televisão, o jornal, né, que ainda existem, mas tem a internet, tem comunicação corporativa, então depende muito
assim, para falar o que fazer. Depende do que você quer seguir, e aí existem vários cursos focados para cada área, assim. Temos aqui, né, nas participações pelo Facebook, temos mais uma pergunta aqui, agora a pergunta do Maicon. Ele disse: Felipe, um ponto de destaque da carreira foi a cobertura do recente assalto ao aeroporto de Viracopos, assim como você explicou, falou agora há pouco. Você pode falar um pouco sobre como foi essa experiência? Claro, posso sim. Essa experiência foi assim uma experiência muito legal, né? A gente também conta com as oportunidades da nossa profissão, tá no momento certo, na hora certa, porque eu pude fazer vários links aqui para a IPTV, teve jornal especial, teve o jornal da hora do almoço, que era 1 hora, depois teve mais 2 horas de jornal para a gente ficar falando desse assunto, mas aí eu entrei para a Globo News e eu estava falando do celular. Olha só como é que foi no dia dessa cobertura. Quando eu cheguei lá, eu fui para esse bairro onde a moça estava sendo feita refém, e eu não fui com o cinegrafista. E a gente não tinha equipamento, eu estava só eu e as duas produtoras e o meu celular, e o celular da empresa. Então, quando eu cheguei lá e estava rolando tudo aquilo, a Globo queria que a gente desse a informação ao vivo, e a IPTV também, né? Porque o bicho estava pegando ali. Então, aí, o que eu fiz? A Globo News me ligou e falou: Felipe, você consegue entrar? Falei: consigo. O SPTV1 me ligou, né? Que é o Jornal da Hora do Almoço da Globo São Paulo. Falou: você pode entrar por Skype para a gente? Falei: posso. Eu entrei por Skype com fone de ouvido e com o celular. E passei todas as informações. Depois, eu também entrei para a Globo News, pelo celular, entrei 2 vezes. E na segunda entrada, eu entrevistei pelo fone de ouvido o comandante do GAD. Então, assim, porque até então os cinegrafistas não tinham chegado lá no local. Então, o celular me salvou e a gente passou todas as informações ali em primeira mão. Então, assim, foi uma baita experiência. Então, a gente, além de tudo, tem que ser proativo. E depois, o chefe da Globo News me agradeceu muito pela proatividade. Ele mandou um e-mail, um WhatsApp à noite, falando obrigado pela sua proatividade, por ter entrado com a gente. Então, a gente tem que fazer isso com carinho, com amor e ser proativo, sabe? A gente está ali, a gente não pode fazer corpo mole, a gente tem que passar a informação, tem que tentar entrar, tem que tentar mostrar. E aí depois chegou os cinegrafistas tinha um caminhão de link lá com os multilinks, aí eu entrei para o Jornal Hoje, tudo com esses equipamentos. Mas foi uma baita experiência, porque eu pude vivenciar uma situação de tensão, de um mega assalto, né? E também a experiência de ver vários profissionais da imprensa. Veio gente da Globo News, veio gente da Record de São Paulo, veio gente da Band, tinham milhares de jornalistas, a rua isolada. Então, foi uma das coisas que vão ficar marcadas para sempre na minha carreira. E ali eu tive um grande destaque, foi muito legal. Foi uma cobertura que você fica tenso, mas depois, quando abaixa a adrenalina, você fala, putz, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, é muito legal, é muito gratificante isso. Muito bacana, muito bacana. A minha pergunta se tu se lembra da primeira vez que uma vez já estava atuando dentro da IPTV, quando te avisaram, tu vai entrar no link ao vivo para a rede nacional, sabe, como foi como o Globo News ou também como o Jornal Hoje. Tu lembra dessa vez e como é que foi essa tensão, né? Ó, eu vou contar duas coisas. A primeira é quando eu entrei no primeiro link para a IPTV, porque eu não era repórter ainda. Eu fazia coisas pelo celular, mas eu não era repórter, eu era produtor que fazia coisas pelo celular. A minha diretora falou: Felipe, a gente vai precisar de você no link, você topa? Eu falei: topo. Mas assim, o primeiro link eu tava nervoso, né? Eu tive que entrevistar uma pessoa, deu tudo certo, mas quem assistia via ali que eu tava mais ofegante, mais tenso. Mas eu não esqueço, foi sobre um problema de água em Americana. Eu lembro que eu estava com uma camisa que não era tão adequada para entrar ao vivo. Eu acabei pegando emprestado uma camisa do diretor lá, que ele apresentava um programa, e eu fui com a camisa dele, entrei, deu super certo, foi super legal. Mas eu fiquei muito tenso. E aí, a primeira vez que eu entrei ao vivo para Globo, foi pro Bom Dia São Paulo, pro Bocardi,
Isso foi para São Paulo, mas a primeira vez para o país inteiro foi no Bom Dia Brasil. Foi no assalto na Caixa Econômica Federal, em Limeira, e fica aquela tensão, né? Porque você está para todo o Brasil, você tem tempo, você tem que falar de forma clara. Eu fiquei tenso, mas foi muito legal. A gente não esquece essas coisas nunca. Tem uma pergunta aqui da nossa colega Maria Eduarda Perim. Ela pergunta assim: Felipe, qual é o segredo para um bom storytelling? Um bom storytelling é você primeiro definir o que vai ser sua história. Eles falam muito de arquétipos lá, né? De personagens, né? E então você tem que prestar muita atenção na narrativa, contar aquilo. Vocês podem ver no meu LinkedIn. No meu LinkedIn eu usei essa técnica, né? Usar coisas que chamam a atenção. Eu coloquei lá numa bela manhã de quarta-feira, o menino decidiu coisas que chamam a atenção e pensar no personagem que você quer contar, né? Então você tem que ter o foco na história e fazer isso para chamar a atenção. Show de bola, show de bola. Uma pergunta minha agora, sabe? Tu falou agora há pouco assim que tem muitos na experiência ali no aeroporto de Viracopos, assim, muitos profissionais da imprensa juntos, né? Para nós, assim, estudantes ainda, que nós estamos desse lado da tela, a gente acompanha muito aquela concorrência, sabe, de Globo com Record, também com Band e tal. Entre os jornalistas rola um coleguismo, tipo, um ajudar o outro na hora de passar tipo coisas assim, ou tem essa briga pela exclusividade da notícia, sabe? Claro, cara, rola sim, e da minha parte eu acho que isso tem que acontecer. As empresas têm seus interesses diferentes, mas a gente na rua, a gente está passando, a gente sabe o que a gente vive ali. Então, na minha opinião, um tem que ajudar o outro sempre. E eu tenho sorte de ter encontrado muitos colegas de outras emissoras que foram sempre muito parceiros de se ajudar. E a gente está ali necessitando de informação, e a gente tem que compartilhar, se ajudar. Lógico que tem informações exclusivas, e que aí todo mundo quer dar de forma exclusiva, né? Mas fazer isso sempre com o máximo de respeito com o colega, mas sim, na rua ali, um se ajuda, ó, o que você tem de informação, sei lá, se eu cheguei antes, a repórter chegou depois, o que você tem de informação, passa, tenta ajudar. A gente tem que ser parceiro, né, cara? Porque o mundo dá voltas, a gente não sabe aonde a gente pode estar daqui a algum tempo, e não só por isso, mas a gente tem que ser generoso, ser solidário ali com as pessoas. E eu, na minha vida, não só na minha profissão, eu tenho que ser parceiro em tudo que eu faço, porque eu acho que além da gente ser um bom profissional, a gente tem que ser uma boa pessoa, porque isso vai nos levar mais longe. Pode ter certeza, eu acho que as coisas que eu conquistei foi por sempre querer aprender com os cinegrafistas, e com qualquer pessoa que passou pelo meu caminho. Estou aqui aprendendo com vocês, estou aqui compartilhando a minha história, mas estou aprendendo com vocês, sabe? Então, aonde quer que a gente vá, a gente tem que querer aprender e ser humilde, ser honesto, ser responsável e fazer com muito carinho as coisas. Eu acho que esse é o segredo para qualquer coisa que a gente fazer na nossa vida, se é pessoal ou profissional. Temos aqui mais uma pergunta do Maicon. Ele te pergunta: quais as suas referências? Quais os profissionais da área que servem de inspiração para você? Olha, eu pude conhecer um dessas referências, que é o Felipe Ciani. Eu adoro o jeito que ele escreve, o jeito que ele conta a reportagem. Hoje ele é apresentador do Live CNN lá na CNN, mas ele foi repórter do Jornal Nacional por muito tempo, fez várias matérias, e ele conta de uma maneira clara e conversada as informações. Então, tem o Pedro Bassan, Caco Barcelos. Eu adoro o Profissão Repórter, eu acho que assim é um baita programa, porque eu amo fazer histórias do cotidiano, conversar com as pessoas, entrar no ônibus, entrar no posto de saúde, contar, tentar ajudar as pessoas. Então, eu gosto muito disso. Mas então, Pedro Bassan, Caco Barcelos, Felipe Ciani, Ernesto Paglia, Marcelo Canelas, que são profissionais que têm textos e sacadas fenomenais. Agora uma pergunta. Show de bola. Pode ir. Agora uma pergunta minha aqui é:
a sua carreira na TV, né, aconteceu logo após você ser estagiário, né, na EPTV, depois passou para ação, foi se envolvendo tudo mais. Você esteve na CNN e hoje em dia está na afiliada da Globo. Como você enxerga essa evolução, esse crescimento profissional? Porque eu digo assim, você sempre esteve, né, está no momento em duas, passou, né, por uma grande rede, continua em uma grande rede. Eu nem digo por assim, vou aparecer em rede nacional, não, mas pela oportunidade das suas histórias, sim, terem um âmbito, uma cobertura nacional. Como você enxerga essa possibilidade? É algo bem bacana. Sim, Eu te pergunto, como você vê isso? eu acho que a gente tem que ter paciência, sabe? Nunca desistir da onde a gente quer chegar. Quando eu entrei na PTV, eu já sabia, eu queria ser repórter. Só que eu sabia que não seria fácil e que eu ia ter que ir passo por passo. Então eu comecei como estagiário, depois eu voltei como temporário, depois eu fui contratado, depois eu fui ajudando na produção, depois fiz matéria pelo celular, até virar repórter. E a minha história como repórter me levou até a CNN. Então a gente tem que ter paciência, resiliência e continuar estudando, tentando crescer, tentando evoluir e não desistir e fazer com carinho, porque as pessoas percebem quando quando a gente faz as coisas com carinho. Então assim, eu fico muito feliz pela oportunidade da CNN. Hoje eu sou um profissional muito diferente de quando eu saí aqui da IPTV, porque eu pude conhecer pessoas que eu admirava no meio do jornalismo, a Mona Lisa, o Evaristo, o Ciane e tantos outros profissionais e tantos outros colegas que eu fiz amizade, que eu vou levar para a minha vida inteira. Pude entrevistar pessoas que eu jamais imaginava, conhecer histórias muito diferentes, viver numa cidade que é uma cidade gigantesca, porque você aprende, o mercado de trabalho em São Paulo é muito diferente do mercado de trabalho aqui no interior. É um mundo mais agressivo, é um mundo mais tenso. Então, com certeza, isso me somou para hoje estar mais maduro e estar mais pronto. Só que ainda tenho muito que evoluir, muito que aprender e sempre a gente vai ter que continuar aprendendo. Não tem jeito. Essa é a nossa vida e a gente tem que querer isso, tem que querer buscar sempre mais. Show de bola. Só avisando o pessoal ali que a gente já disponibilizou o formulário, tá? Para quem quiser pegar o certificado depois ali. E eu vou para a última pergunta agora, que a gente vai encaminhando já para o final, que é a pergunta do Mikael. Quais as mudanças que você tem observado na sua rotina de cobertura jornalística durante a pandemia? Nossa, são várias. Primeiro que assim, a CNN, quando a pandemia começou, eu estava na CNN. Muito legal, pergunta muito boa mesmo, porque são mudanças que vieram e vão ficar. Quando a pandemia começou, eu estava na CNN. A CNN estreou dia 15 de março. A quarentena foi anunciada uma semana depois. Então, quando a pandemia chegou, tudo que estava programado deixou de acontecer, porque toda notícia era sobre o coronavírus, era sobre o crescimento de casos no Brasil, no mundo. Então, mudou muito, né? A gente só ficou falando desse assunto por meses. Esse foi um ponto. Então, que estava planejado de fazer de matéria, a gente tinha feito várias matérias para entrar no ar na semana de estreia e logo depois isso não aconteceu. Segunda coisa, era muito difícil a gente ver as emissoras fazendo tantas entrevistas por Skype. Principalmente o padrão Globo, a gente ia até a pessoa, fazia com a câmera, gravava tudo presencialmente, mas não teve mais jeito, a gente teve que se manter longe das pessoas. Então, isso foi uma coisa que veio para ficar, o Skype e outras ferramentas online, isso vai, porque facilita, né? Hoje a gente viu que dá certo, então a gente está longe do entrevistado, por que não fazer com ele por Skype, pela internet e ter essas informações? Então, isso veio para ficar, isso mudou muito. Isso vai ser tendência cada vez mais, porque as emissoras viram que dá certo, então isso veio para ficar. E, assim, as ruas estavam vazias, a gente tinha que ficar cada vez mais exposto, a gente teve que lidar com a dor de muitas pessoas. Então, foram várias mudanças, né? Mudou o nosso dia a dia. Por exemplo, aqui na IPTV, uma equipe não encontra a outra, tem várias medidas de segurança, as equipes estão se mantendo a mesma. Então não tem mais aquele calor humano ali que tinha na redação, aquela conversa, aquele papo, porque hoje a gente está tomando muito cuidado, porque a gente está numa pandemia, a gente corre o risco de uma segunda onda. Então as coisas mudaram muito e eu acredito que vão se manter por mais tempo, né? Porque
A gente vê que tem vários casos ainda, muitas pessoas morrendo. Então, enfim, são mudanças e algumas delas vieram para ficar. Perfeito. Então, vamos já finalizando. Felipe, te agradecer muito novamente, né, pelo tempo que tu teve aí, mesmo sabe, nessa correria toda do dia a dia, tu vem aí trazer toda a sua experiência, tudo que tu já passou, né, e responder as perguntas do pessoal ali, de muitas perguntas que te recebeu agora. Agradeço muito a tua atenção, sabe, em nome da Unipampa, praticamente, né, que é a universidade que a gente estuda e por a gente se encontra, e que a gente consiga, né, até porque a gente todo mundo aqui praticamente é jornalista já, né, tanto tu trazendo a experiência, como também nós aqui estudantes, que a gente já estamos trilhando esse primeiro passo, tá? Então, muito obrigado. Se quiser fazer umas considerações finais, deixar suas redes sociais, uma coisa. Olha, eu que agradeço de coração pelo convite. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha experiência, passar algumas coisas que eu vivi, conhecer vocês. E, assim, o que eu tenho para falar é que vocês não desistam, façam com carinho. Essa profissão é uma profissão linda, tem seus problemas como qualquer outra profissão, mas é uma profissão linda. Se você tem um objetivo, continua nesse objetivo. A gente vai receber muitos nãos na nossa vida, só que uma hora a gente vai receber sim, e o que a gente colhe disso é maravilhoso. É maravilhoso você chegar aonde você quer, você ver a alegria das pessoas que gostam de você. Quando eu estava de férias, quando me falaram que eu ia virar repórter, eu estava na casa dos meus pais, eu nunca esqueço disso, eu dei um abraço neles, eles choraram comigo, eles sabem da luta, a nossa família, nossos amigos sabem da luta. Então, façam com amor aquilo que vocês amam, continuem firme na profissão, que vocês vão ver que é uma profissão linda. E então, meu Instagram é @Felipe Boldrini, meu Facebook também é Felipe Boldrini. Pode me mandar lá direct, mandar mensagem, que o que vocês tiverem de dúvida, quiser conversar, eu passo meu celular lá, a gente troca ideia. Eu estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Beleza? Perfeito, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado ali. E lembrando ali, falando com o pessoal agora, lembrando que a gente vai colocar o vídeo depois no YouTube e as redes do Felipe vão estar lá, tá? Para quem quiser, falar com ele, sabe? Seguir no Instagram, toda essa mão aí. Só fazendo os últimos avisos agora, que o circuito de jornalismo vai finalizar essa sexta, mas a gente tem aí nossa última palestra, né? Que é com as gurias da Acta Jornalismo, que vai ser a Ana Garcia e a Daniele Vaz, que serão entrevistadas, que vai ter a mediação da Érica e da Tuane, beleza? Então, muito obrigado aí, valeu por ter ficado até agora ali participando com a gente, e até sexta-feira. Valeu, pessoal.